Gente, a gente tem contado aí sempre que possível ali, detalhes, curiosidades do mundo de Chaves, né? Ele voltou a passar recentemente no SBT, né? E a gente vem contando algumas curiosidades dos próprios atores, né? Muitos de nós passamos muito tempo da nossa vida assistindo Chaves, mas de fato a gente não sabe muito sobre os atores, né? Curiosidades, um pouco da vida desses atores, né? Então a gente tem falado sobre isso, né? E curiosidades da própria série, né? E depois que a internet se popularizou, surgiram várias teorias sobre algumas histórias do próprio seriado, né? Uma delas é essa que a gente vai comentar agora, né? Saiu um boato que ganhou bastante força em uma época na internet, que seu Madruga, na verdade, seria o pai de Chaves. Isso mesmo, né? Os dois que tinham uma relação de amor e ódio, né? Para quem lembra ali, eles tinham sempre muitos contatos, né? Entre eles, né? Então uma hora era um ambiente, era uma relação de muita bronca e raiva, né? Seu Madruga sempre brigando com o Chaves e dando aqueles famosos croques, né? E outra hora aqueles momentos de compaixão, como aquele episódio lá que ele convida o Chaves para jejuar dentro de casa e outras situações que deixavam a gente bem emocionado, né? E aí surgiu essa teoria na internet. Qual é a teoria? Eu vou te contar agora. Segundo essa teoria da internet, o último episódio do Chaves, a ideia era o seguinte: o seu Madruga ia revelar que teve um caso com a mãe do Chaves, isso mesmo, né? Segundo informações que ficaram aí surgindo em sites, em portais da internet, é o seguinte: no último episódio do Chaves, o seu Madruga ia ter uma conversa ali com o professor Girafales, ia revelar, falar, olha, professor Girafales, na verdade, eu sou o pai do Chaves, né? Eu tive um breve caso ali com a mãe do Chaves e eu sou o verdadeiro pai dele, né? A gente não sabe se de fato esse episódio fosse gravado, como ele ia explicar o fato de ser o pai do Chaves, mas deixar ele morar na rua, viver em situação de vulnerabilidade, né? Porque o Chaves vivia aí sempre passando muita dificuldade, né? E se ele fosse o pai dele, seria totalmente sem sentido, né? Deixar a criança dormindo dentro do barril, muitas vezes dando a entender que ele dormia na rua, no chão, né? Então teria que explicar muito esse comportamento, né? Porque se de fato esse episódio um dia fosse gravado, muita gente ia ficar com raiva do seu Madruga, né? Mas depois se descobriu, gente, que esse boato, isso era boato. E de onde surgiu esse boato? Segundo informações, né? Tinha surgido de um livro que o próprio autor do Chaves tinha lançado, né? Chamado Diário de o Chaves, né? E muitas pessoas acreditavam que essa história foi contada nesse livro, O Diário do Chaves, mas foi confirmado que não, que no Diário do Chaves, que foi lançado em 1990, com algumas curiosidades do programa, nenhum momento tem essa parte aí da história contada que o seu Madruga seria pai do Chaves. E seria muito estranho, né? Porque em vários momentos a Chiquinha demonstra gostar do Chaves, né? Que no futuro poderia querer namorar com ele, né? E o seu Madruga, de certa forma, percebia, né? Se fosse tivesse algum fundo de verdade, né, ele simplesmente cortaria esses sentimentos que a filha poderia ter no futuro pelo Chaves, né? Mas o boato ganhou muito espaço na internet, né? Que o seu Madruga poderia ser o pai do Chaves. Talvez era até uma história interessante que poderia ser contada. Talvez se a história do Chaves dentro ali da vila com o seu Madruga fosse outra, né? Mas como foi contada ali o Chaves sempre ali numa situação de muita dificuldade, de muita fome, né? E o seu Madruga, se fosse o pai, estaria vendo isso, apesar que o seu Madruga também sempre passou muita dificuldade, né? Se a gente rever a história, lembrar ele e a Chiquinha ali, era sempre dificuldade, 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 né? E então é uma história que chamou a atenção na internet. E várias histórias sobre o Chaves, né? De vez em quando pipoca na internet, né? Uma que eu contei recentemente aí é que o professor Girafales tem até vídeo, né? Na verdade era casado, né? E a dona Florinda seria amante dele. E aí eles explicam, e eu acho que nesse caso do professor Girafales ser amante da dona Florinda tem mais sentido por várias situações. Eu contei até num vídeo que a gente fez, né? Que ele sempre só aparecia só na casa da dona Florinda ou no restaurante, né? Que a gente sempre vê situações de pessoas casadas ali que eles vão sempre em alguns ambientes ali para não serem vistos, né? Então tem muitas teorias sobre alguns personagens ali na história do Chaves que são interessantes, né? Mas essa do Chaves, assim, não faz, assim, quase nenhum sentido, né? Por todo o contexto da história, né? E, de novo, foi outra história que foi desmentida, assim, né? Mas é uma história que chama atenção, né? Porque poderia ser
mas se a história dos dois fossem contada, acho que de uma forma diferente, né? E aí a gente traz aqui para vocês.